Oi gente, tudo bem? Se vocês olharam a Netflix recentemente, vocês devem ter visto que mais uma série sul-coreana estava bombando por lá. Claro que não foi o mesmo efeito e impacto de Round 6, que eu vou até deixar o card do que eu falei dela aqui nesse cantinho. Eu tô falando de All of Us Are Dead, uma série de zumbis sul-coreana que ficou em primeiro lugar em vários países que tem a Netflix. É mais uma prova de como os produtos audiovisuais sul-coreanos continuam fazendo muito sucesso ao redor do mundo. All of Us Are Dead é uma série de zumbi clássica, só que a diferença dela é que ela se passa em um ambiente meio teen, sabe? Quase como se fosse o zumbi se encontrando com malhação. Então, um vírus, um experimento mal sucedido libera um vírus dentro de um colégio e esses jovens estão lá tentando lutar pela sobrevivência para não virarem zumbis. E no meio disso tem todos os dramas adolescentes que você possa imaginar. Decepções amorosas, primeiro amor, diferenças sociais e tudo que você possa pensar. Essa é a dinâmica da série, não é nada lá muito criativo, porque tudo ocorre com muitas tripas e sangue voando o tempo todo. Porém, essa série fez muito sucesso. Só que eu não quero analisar a série em si. Eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco sobre o contexto audiovisual que faz com que séries coreanas cada vez mais estejam em primeiro lugar no serviço de streaming, estejam bombando de tudo que é jeito e que a gente tem um filme como Parasita ganhando o Oscar de melhor filme. Muito já foi dito sobre a Hallyu, essa tal onda coreana, que se espalhou pela cultura pop mundial e gerou vários sucessos, como Parasita, que eu citei recentemente, a série Round 6, vários K-dramas, vários K-pops, enfim. Tudo que a gente pode pensar sobre cultura pop hoje, a gente tem que lembrar da Coreia do Sul. Nesse vídeo aqui, eu quero jogar um pouco do foco para a televisão e para o serviço de streaming, e como essa onda coreana também está fazendo muito sucesso na Netflix e em outros serviços, e como isso tem tudo a ver com políticas públicas. Mas espera aí, eu sei que o tema é um pouco complicado e pode parecer chato, mas ele é muito importante, principalmente, gente, porque a gente está em ano de eleição. Então, me ajuda aí. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dessa forma, você vai ficar sabendo de tudo que a gente publicar por aqui. Aproveita e responde aí nos comentários. Você é a favor de políticas públicas para o audiovisual? Comenta aí e vamos começar esse bate-papo. A cultura pop sul-coreana tem vários braços, e quase todos eles são muito famosos no mundo todo. O K-pop, por exemplo, tem seu grande expoente no BTS, essa banda que arrasta multidões por onde passa, inclusive aqui no Brasil. Na televisão, tem os K-dramas, que são essas novelas coreanas, a gente pode resumir assim. Eu não sou um grande especialista em K-drama, mas eu sei que eles fazem muito sucesso também. E agora a gente também vê no cinema filmes sul-coreanos que estão fazendo muito sucesso. Acho que o exemplo maior e que todo mundo conhece é de fato Parasita. E para a gente entender tudo isso, precisa de um pouco de contexto. Então vamos voltar um pouco no tempo. O sucesso cultural sul-coreano é um modelo estatal muito inteligente. Isso mesmo, foi o governo da Coreia do Sul que criou uma espécie de plano de longuíssimo prazo para tornar esse país asiático uma grande potência da cultura pop mundial. E é isso que eu quero detalhar aqui. Eu já vou avisando que muito dessas coisas que eu vou falar já foram discutidas várias vezes. Mas eu acho importante a gente contextualizar o assunto. E também, todas as fontes que estão sendo usadas nesse vídeo vão estar com links na descrição para você poder ir lá conferir. Eu sei que parece um pouco inacreditável, mas tudo isso aconteceu por causa do filme Jurassic Park, lançado lá em 1990. Esse filme ele arrecadou mais ou menos $1 bilhão nas bilheterias. E isso fez com que o Estado sul-coreano pensasse, cara, como que eu vou conseguir exportar um produto que me gere divisas na casa de 1 bilhão? Eu não vou conseguir fazendo carro, que era uma das grandes indústrias da Coreia, ainda é, com a Hyundai. Eles calcularam que para fazer esse valor eles precisariam vender 60 mil unidades. Isso envolveria muito mais tecnologia e muito mais logística de exportação. Por isso eles começaram a olhar com carinho para a cultura. Nessa época, a Coreia do Sul vivia uma grande crise econômica e ela buscava novas formas de gerar divisas. E quem teve essa grande ideia foi o primeiro presidente civil da Coreia do Sul, que se chamava Kim Il-sung. E foi ele que pensou essa estratégia. E a gente pode resumir essa noção que foi colocada em 3 tópicos, mas é só resumido, gente. Se vocês quiserem mais detalhes, olha lá nos links que estão na descrição. Incentivo fiscal à criação de infraestrutura, empréstimos e incentivos para a produção audiovisual e a lei de cotas. A ideia que está por trás disso é que a Coreia do Sul usou a força do Estado para incentivar toda a criação de um mercado audiovisual. Como eles já tinham pessoas que queriam assistir os seus produtos audiovisuais dentro da Coreia, eles pensaram como poderiam incentivar ainda mais a produção, gerando profissionais que trabalhassem com isso e também criando produtos de cada vez mais qualidade para exportá-los, para fazer com que eles chegassem aos grandes mercados mundiais.
E a prova disso é que hoje os grandes produtos da Coreia do Sul estão no principal mercado da cultura pop do mundo, que é os Estados Unidos. Inicialmente, a Coreia do Sul investiu muito em infraestrutura, criação de polos de cinema, polos de audiovisual, e depois também ela começou a formar profissionais e instituiu a tal da Lei das Cotas. O que isso significa? Tanto na TV aberta quanto na TV paga e também nos cinemas, era obrigatório que parte dessa programação fosse dedicada a produtos nacionais, a produtos feitos na Coreia do Sul, dessa forma criando um mercado consumidor interno para esses produtos. Agora é hora de voltar para o presente. É fato que o mundo mudou muito dos anos 90 para cá, e um outro player muito importante chegou nesse cenário. Eu estou falando dos serviços de streaming, dos serviços de vídeo sob demanda, que tem a Netflix, a Amazon Prime Video, HBO Max e todos esses que a gente conhece. Eles trazem um novo cenário porque eles são grandes empresas de tecnologia e de conteúdo que operam transnacionalmente. Eles estão lá baseados nos Estados Unidos, mas tem operação no Brasil, na Coreia do Sul, por toda a Europa, enfim, outros países asiáticos e por aí afora. Então isso traz um novo cenário para essa competição, que é você ter que lidar com essas grandes ferramentas, que não são mais as indústrias do cinema nem da televisão, é uma outra indústria. E neste novo contexto, a Coreia do Sul tem se posicionado de uma maneira semelhante. Ela ainda procura uma legislação que defina, por exemplo, uma lei de cotas para o serviço de streaming. Tal legislação existe na União Europeia, que obriga uma programação que tenha 30% de produtos europeus na Netflix e outros serviços de streaming. Acontece que na Coreia do Sul eles já até tentaram criar um streaming próprio, só para os produtos sul-coreanos. E ainda tem toda uma discussão. Atualmente foi aprovada na Coreia do Sul a conhecida Lei Netflix, que obriga que o serviço de streaming ofereça seus produtos com grande qualidade, que ele forneça uma certa estabilidade da rede. Isso foi muito notado na pandemia, quando a Netflix teve que diminuir um pouco a qualidade dos vídeos, para conseguir atender a uma demanda muito crescente. Porém, não é só na questão da infraestrutura que a Coreia do Sul está ligada. Ela também está legislando bastante sobre o conteúdo, e isso está em discussão ali, como eles vão fazer para priorizar o conteúdo sul-coreano nessas grandes plataformas transnacionais de streaming. E você talvez agora esteja se perguntando por que eles fazem esse esforço todo para falar de séries e filmes, por que o governo está tão atento a isso? E a resposta, meu caro amigo, é bastante óbvia. Money, money, money. Atualmente, estima-se que a exportação de produtos culturais sul-coreanos gere cifras na casa de 12,3 bilhões de dólares. E todo esse dinheiro ele impacta também em outras indústrias, como por exemplo no turismo. Segundo o Ministério do Turismo da Coreia do Sul, os estrangeiros que vão ao país, cerca de 50% deles, ou seja, metade dos turistas, estão indo para lá porque eles viram a Coreia do Sul em alguma série ou filme e ficaram curiosos. E aí, você não acha que é um bom dinheiro que está entrando aí? A gente também pode se perguntar o que isso ensina para o Brasil e como é a situação do nosso país nesse mercado. E bom, eu posso dizer que os números da Coreia do Sul e do Brasil são bastante desiguais. Em 2022, somente o fundo destinado à arte e cultura na Coreia do Sul soma o valor de 12 bilhões de reais. Esse é o total que o Ministério do Turismo, que concentra todas essas áreas, tem na Coreia do Sul para investir somente em arte e cultura. E se a gente for comparar aqui com o Brasil, a situação é bem diferente. Segundo o portal da Transparência, o orçamento previsto para a Secretaria de Cultura no Brasil é de 1,71 bilhão. E veja que eu estou falando de orçamento, esse dinheiro também tem o custo dos funcionários, tem que pagar tudo, além dos investimentos que vão ser destinados à área cultural. Essa disparidade é fruto de uma cegueira gigantesca do governo brasileiro em relação ao potencial que a cultura tem para gerar divisa e recurso para o Brasil. Você pode falar, mas será que o Brasil tem um K-pop? Com certeza, nós temos o funk, que é um produto cultural que pode ter grande aceitação no mundo afora. O Brasil tem uma ampla cultura audiovisual, basta ver os sucessos, inclusive internacionais, das novelas que são produzidas na Globo, por exemplo. Além de tudo, o Brasil ele possui uma grande tradição audiovisual. Nós temos cineastas premiados no mundo todo que podem estar aí engajando e ganhando apoio do governo para produzir ainda mais filmes. E quando eu falo apoio do governo, eu estou falando de uma legislação muito específica, que é muito parecido com o que tem na Coreia. É a Lei Rouanet, vocês lembram dela? É aquela lei que diz que você pode captar recursos juntos a empresas privadas e essas empresas elas vão ganhar uma certa desoneração fiscal, ou seja, elas vão pagar menos impostos se elas apoiarem projetos culturais. Acontece que a atual gestão cultural do governo Bolsonaro, que é capitaneada pelo secretário da Cultura, o ex-ator Mário Frias, tem quase que a destruição da Lei Rouanet como principal bandeira. Eles querem mudar tudo da Lei Rouanet. E isso fica claro nesse vídeo, que eu vou deixar aqui. A mamata acabou, meu bem, a teta secou, minha querida. Minha flor,
O dinheiro era do povo, não era seu. A lacração vivia tão feliz. Além da Lei Rouanet, tem outra legislação aqui no Brasil que existia e que era muito parecida com a Coreia do Sul. Sim, eu tô falando da Lei das Cotas. Ela tem uma aplicação para TV paga e TV aberta e outra para o cinema. E eu vou falar aqui especificamente da do cinema, porque no fim de 2021 essa lei caducou. E hoje a gente vive numa espécie de limbo regulatório, que não se sabe exatamente como deve operar nos cinemas brasileiros. Esse assunto tem que ser debatido pelo Congresso para saber se vai ter uma reformulação ou mesmo uma renovação da antiga Lei das Cotas para o cinema nacional. Recentemente, o site Na Telinha trouxe uma reportagem que falava um pouco sobre como os executivos dos principais serviços de streaming em funcionamento no Brasil estavam encarando as eleições que vão chegar agora em outubro de 2022. E esses executivos todos falaram em off, e off é um jargão jornalístico para quando a fonte não quer se identificar, eles falaram que eles, enfim, torceriam ou prefeririam uma reeleição do Jair Bolsonaro. Eles falaram que não querem discutir os valores morais que o Bolsonaro representa e nada disso. Mas ele fala que para o negócio do streaming seria melhor que o Bolsonaro ganhasse, porque ao longo dos seus quase 4 anos de governo, a gestão de Jair Bolsonaro na área da cultura nunca se preocupou em discutir possíveis regulações aos serviços de streaming. E também na matéria, esses mesmos executivos falam que eles temem uma eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem aparecido como o principal rival de Bolsonaro nas pesquisas. Para esses executivos, uma gestão de Lula traria, vamos dizer assim, novos ingredientes que poderiam trazer de volta o debate sobre a regulação desses serviços de streaming. Se ao longo de sua gestão Jair Bolsonaro nunca propôs ou mesmo colocou em pauta esse tipo de discussão sobre a regulação da atuação dos serviços de streaming aqui no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sempre falou sobre regulação de mídia e todos esses quesitos. E também tramita na Câmara dos Deputados um projeto do deputado Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. E esse projeto ele já tem vários substitutivos, ele já passou por várias discussões, e ele tem como ideia regular os serviços de vídeo sob demanda, né, que são os streamings basicamente. E só que ele tem uma proposta ousada. Ele queria colocar uma cota de exibição de produtos nacionais. No texto que atualmente corre com o substitutivo da deputada Benedita da Silva, essa cota não existe mais, porém, eles insistem que 10% dos lucros obtidos com a atuação aqui no Brasil, por esses serviços de streaming, sejam revertidos para a produção local. E não é só fazer uma série nacional, é fazer uma série nacional, contratar produtores nacionais e que esses produtores nacionais também tenham que investir em determinados temas, que contemplem população negra, população indígena e população quilombola. É uma proposta de regulação para forçar uma espécie de investimento dessas grandes marcas na produção audiovisual brasileira. Essas regulações que estão sendo propostas nesse projeto de lei e outros que podem surgir no futuro são as condições que os executivos dos principais serviços de streaming falaram que não permitiriam que esses serviços continuassem no Brasil. Essa fala é interessante porque na Coreia do Sul, onde a legislação é muito similar, esses serviços estão bem ativos e investindo bastante. Em 2022, a Netflix tem a previsão de lançar pelo menos 49 produtos audiovisuais só na Coreia do Sul. E bom, já tem 24 que estão programados e 25 que estão sendo produzidos e que devem ser lançados até o fim do ano. É um investimento altíssimo. Eu levantei aqui que o país asiático tem pelo menos 3,8 milhões de assinantes no serviço de streaming. E vale a pena a gente comparar um pouco com o Brasil. Segundo dados do CAD, a Netflix tem no Brasil 19 milhões de assinantes. E também para 2022 a Netflix tem falado em 40 ideias. Veja que mesmo o Brasil tendo quase 5 vezes mais assinantes que a Coreia do Sul, ele vai ter um número muito similar e ainda menor de produções aqui no país. E a Coreia do Sul, com um número bem mais restrito, está na nossa frente. O orçamento da Netflix para a Coreia do Sul em 2022 é de 459 milhões de dólares. Então tem todo esse dinheiro jorrando no país em produções sul-coreanas que vão ter atores sul-coreanos, produtores sul-coreanos, câmeras sul-coreanas, editores sul-coreanos, enfim, todo o mercado local de audiovisual da Coreia do Sul. E, enquanto isso, o Brasil é meio que um primo pobre nessa situação. Mesmo tendo muitos assinantes e um mercado interno gigantesco, ele não recebe a mesma atenção dos serviços de streaming que outros mercados. Essa não é uma crítica direta à Netflix, porque esse é o modelo que todos os serviços de streaming estão utilizando. A questão que eu quero refletir aqui é, se o problema é a existência de uma regulação, se a regulação vai tornar inviável a operação desse serviço de streaming no Brasil, por que isso não ocorre em países que têm forte regulação? E não é só o caso da Coreia do Sul. A União Europeia também instituiu uma forte regulação aos serviços de streaming, obrigando que eles também produzissem produtos locais. E assim a gente tem séries como La Casa de Papel e Dark,
surgindo aí e virando grandes fenômenos globais e gerando muito dinheiro por serviço de streaming, que coincidentemente, no caso, é a Netflix. O Brasil, inevitavelmente, é um país com grande mercado interno e muita experiência em produção audiovisual. E eu posso até falar de séries, como por exemplo 3%, que é da Netflix e que foi um sucesso internacional, ou Manhãs de Domingo, que é do Amazon Prime Video e teve ótima repercussão. Isso sem falar, por exemplo, das séries que são produzidas pela Globo, como Sob Pressão, que foi até finalista do Emmy Internacional. A minha questão aqui é, se a gente não fizer política pública para incentivar o nosso parque audiovisual, a gente não vai esperar que esses grandes serviços internacionais vão fazer isso pela gente. Cumpre a gente como sociedade lutar por isso. Eu pelo menos penso assim. E você? Responde aí nos comentários e vamos bater um papo sobre isso.